No exercício 2, temos que encontrar a derivada de y, onde y é o logaritmo de x sobre 3. Então, vamos ter que derivar a expressão logaritmo de x sobre 3. A derivada do logaritmo é 1 sobre o seu argumento, no caso, x sobre 3. Pela regra da cadeia, ainda devemos multiplicar pela derivada de x sobre 3. Então, essa derivada aqui é bem fácil, essa é 1/3. Então, eu posso escrever que é dy dx, que é 1/3, aquela constante, vezes 1 sobre x sobre 3, que é a mesma coisa que 3 sobre x. Então, simplificando, podemos escrever então que a derivada de y é 1 sobre x. Então, no exercício 4, temos que encontrar a derivada de y, onde y é o logaritmo de 2 mais a raiz de x. Então, temos que derivar a expressão logaritmo de 2 mais raiz de x. A derivada do logaritmo é 1 sobre, no caso aqui, o argumento, que é 2 mais raiz de x. Pela regra da cadeia, então devemos multiplicar pela derivada do argumento do logaritmo, que é 2 mais raiz de x. Então, multiplicamos pela derivada de 2 mais raiz de x. A derivada de 2 é 0, enquanto que a derivada é 0, mais a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, fica só 1 sobre 2 raiz de x, aquele termo ali. Então, ficamos com 1 sobre 2 raiz de x sobre 2 mais raiz de x. Então, isso é 1 sobre 2 raiz de x vezes 2 mais raiz de x. Então, no exercício 6, vamos encontrar a derivada de y, onde y é o logaritmo do módulo. Então, temos que encontrar a derivada de y, é a derivada do logaritmo do módulo de x3 menos 7x2 menos 3. Para isso, então, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, né, que é a derivada do logaritmo do módulo de x. Isso é 1 sobre x, né, desde que o x seja diferente de 0. Então, aqui, essa derivada é 1 sobre x3 menos 7x2 menos 3. Pela regra da cadeia, ainda devemos que multiplicar pela derivada, então, de x ao cubo menos 7x2 menos 3. Então, dy dx é essa derivada aqui. Essa é simples, né? Essa é a derivada de um polinômio. Então, 3x2 menos 7 vezes 2, 14x menos 0, que é a derivada da constante 3. Tudo isso sobre aquele denominador lá, x ao cubo menos 7x2 menos 3. Vamos calcular então a derivada de y. Então, a derivada do logaritmo do módulo de 1 mais x sobre 1 menos x. Então, a derivada do logaritmo é 1 sobre. Então, nós invertemos a derivada do módulo, perdão, a derivada do módulo do logaritmo, vamos usar aqui, né? O fato que a derivada do módulo do logaritmo é 1 sobre x, sem as barras, né? Então, a derivada do módulo de 1 sobre 1 mais x sobre 1 menos x, então deve ser 1 mais x sobre 1 menos x, vezes, pela regra da cadeia, né, a derivada
de 1 mais x sobre 1 menos x. Então, vamos continuar aqui. 1 sobre esse termo aqui, né? 1 sobre 1 mais x sobre 1 menos x. É só inverter a ordem, né? De trocar numerador por denominador. Então fica 1 menos x sobre 1 mais x. E essa derivada aqui essa derivada aqui do quociente, né? Vamos usar então a regra do quociente para calcular. Então o denominador é 1 menos x ao quadrado. Então temos aqui 1 menos x vezes a derivada de 1 mais x menos 1 mais x vezes a derivada de 1 menos x. Então agora essas derivadas aqui. Essa é 1, a derivada de 1 mais x, mas essa aqui é menos 1, a derivada de 1 menos x. Então tem dy dx igual a 1 menos x sobre 1 mais x. Aqui depois eu tenho uma fração com denominador 1 menos x ao quadrado. Numerador então fica 1 menos x vezes 1 que eu não preciso escrever. E aqui eu tenho 1 mais x vezes o menos 1. Menos com menos, esse menos com esse menos dá mais. E eu escrevo simplesmente 1 mais x, não que resta. Então agora eu posso cancelar menos x com mais x. Isso aqui então fica igual a y dx 1 menos x sobre 1 mais x vezes 2 sobre 1 menos x ao quadrado. Então eu posso simplificar aqui nesse termo, restando então dy dx igual a 2 sobre 1 mais x vezes 1 menos x, ou se preferirem então 2 sobre 1 menos x quadrado. No exercício 10 temos que calcular a derivada de y, onde y é então, um logaritmo de x ao cubo. O logaritmo de x ao cubo também às vezes é escrito assim, né? Logaritmo ao cubo de x. Né? Então, logaritmo derivada do logaritmo de x ao cubo. Então, pela regra da potência, isso é 3 vezes o argumento aqui na potência 2. Né? O argumento é logaritmo de x, então por isso eu tenho que multiplicar pela derivada do logaritmo de x. Então, dy dx fica 3 vezes o logaritmo ao quadrado de x vezes essa derivada do logaritmo. Isso é 1 sobre x. Então eu tenho vezes 1 sobre x. Né? Então eu posso escrever como 3 vezes logaritmo ao quadrado, tudo isso dividido por x. Então no exercício 12, vamos encontrar a derivada de y, dy dx, então a derivada da expressão logaritmo da raiz de x. Então, derivada de um logaritmo, isso é 1 sobre, no caso aqui, o seu argumento, que é a raiz de x. Então, pela regra da cadeia, multiplicamos pela derivada da raiz de x. Essa derivada aqui, da derivada da raiz de x, é 1 sobre 2 raiz de x. Então, a nossa derivada fica 1 sobre raiz de x, que multiplica 1 sobre 2 raiz de x. Isso então é 1 sobre 2x, né? Porque raiz de x vezes raiz de x da x. Então essa é a resposta. Uma maneira alternativa de resolver o exercício é anotar que o y, logaritmo da raiz de x, é o logaritmo de x não 1/2. Então, pelas propriedades do logaritmo, isso é 1/2 vezes o logaritmo de x. Então agora, antes de derivar, eu observei essas propriedades e agora eu posso derivar. Então a derivada
da expressão 1/2 vezes o logaritmo de x. Dá 1/2 vezes a derivada do logaritmo, né? 1/2 vezes a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x, né? Então dá 1 sobre 2x, que é a resposta conhecida. No exercício 14, vamos calcular a derivada de y, onde y é x ao cubo vezes o logaritmo de x. Então aqui eu tenho um produto, então vamos usar a regra do produto, né? Produto de x ao cubo por logaritmo de x. Então a primeira função é x ao cubo, multiplico pela derivada da segunda, mais a segunda função, que é o logaritmo de x, multiplico pela derivada da primeira, que é x ao cubo. Então agora a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x, e a derivada de x ao cubo é 3x2. Então, nossa expressão para dy dx fica x ao cubo vezes essa derivada aqui, que é 1 sobre x, mais logaritmo de x, vezes a expressão aqui que sobrou dessa derivada de x ao cubo é 3x2. Então eu posso simplificar aqui x com x e escrever a resposta final. Derivada, então, é x quadrado mais 3x2 vezes o logaritmo de x. No exercício 16, a derivada de y, então é a derivada dessa expressão x vezes logaritmo base 2, x quadrado menos 2x ao cubo. Então aqui eu noto que eu tenho um produto, né? É x vezes essa potência de expoente 3. Então uso a regra do produto. Vamos colocar aqui x vezes então a derivada dessa potência aí, expoente 3, a base dela é logaritmo base 2 x quadrado menos 2x. Então essa é a primeira função vezes a derivada da segunda mais a segunda função, que é essa potência do logaritmo base 2 x quadrado menos 2x elevado à terceira, vezes a derivada da primeira função, a derivada de x. Então essa derivada trivial, né, essa é 1, e essa aqui é a derivada de uma potência expoente 3, então é 3 vezes a base ao quadrado vezes a derivada da base. No caso, a base é o logaritmo de base 2 de x quadrado menos 2x. Então, logaritmo base 2 de x quadrado menos 2x. Então, isso que vamos escrever ali embaixo. Então, temos que a nossa derivada então é x vezes 3 vezes o logaritmo base 2 de x quadrado menos 2x ao quadrado, vezes a derivada do logaritmo de base 2 de x quadrado menos 2x, mais o logaritmo base 2 de x quadrado menos 2x na terceira potência, né? É o que restou ali na multiplicação por 1, né? Aquele termo. Então, agora, essa derivada aqui é a derivada de o logaritmo base 2. Se fosse o logaritmo de base E, o logaritmo natural seria apenas 1 sobre. No caso do base 2, é 1 sobre, o argumento no caso é x2 menos 2x, mas ainda tem que multiplicar pelo logaritmo natural da base. A base é 2. Então, tem que multiplicar pelo ln de 2. Bom, pela regra da cadeia, tenho que multiplicar isso
pela derivada do argumento do logaritmo, que é x2 menos 2x, então a derivada disso. Então, isso que nós vamos escrever aqui. Então, temos 3x vezes o logaritmo base 2 de x² menos 2x na segunda, vezes 1 sobre x2 menos 2x vezes ln de 2, vezes a derivada de x2 menos 2x. Essa derivada é 2x menos 2. Então, aqui eu escrevo o termo 2x menos 2. Mais aquela última parcela lá, que ela não será alterada. Logaritmo base 2 de x² menos 2x, tudo isso na terceira potência. Então, agora eu vou escrever assim: 3x logaritmo base 2 x² menos 2x ao quadrado vezes 2x menos 1, colocando 2 em evidência aqui, e colocando x em evidência aqui embaixo no denominador, eu tenho x vezes x menos 2, ainda vezes o logaritmo de 2, mais o logaritmo base 2 de x² menos 2x, tudo isso na terceira. Então agora eu posso fazer algumas simplificações, cortar o x com x. Então multiplicando aí o 2 com o 3 aqui, eu tenho 6, dividindo aí pelo logaritmo de 2, então essa é a constante de 6 sobre o logaritmo de 2, vezes x menos 1 sobre x menos 2, vezes o logaritmo base 2 de x² menos 3x ao quadrado, isso mais o logaritmo base 2 de x² menos 3x ao cubo. Então a única coisa que eu posso fazer é colocar em evidência o logaritmo base 2 de x² menos 3x ao quadrado e escrever aqui. Então coloco esse termo, fica em evidência, então dentro do parênteses vai x6 x menos 1 sobre logaritmo de 2 vezes x menos 2 mais um logaritmo base 2 de x2 menos 2x. Fecha o parênteses. Isso que eu posso fazer. Essa é a resposta. Então a derivada de y é a derivada então desse quociente log x, 1 mais logaritmo de x. Então, derivada do quociente, então, primeiro vamos usar a regra do quociente. Então, a primeira coisa é a regra do quociente, denominador, então, 1 mais logaritmo de x ao quadrado. Numerador, então, 1 mais logaritmo de x vezes a derivada do logaritmo de x menos o logaritmo de x vezes a derivada de 1 mais o logaritmo de x. Então agora eu preciso calcular essas derivadas, essas duas derivadas. São bem simples. A derivada do logaritmo de x é o logaritmo de base 10, né? Então é 1 sobre x vezes o logaritmo natural de 10. E essa aqui é a mesma coisa, né? Que é 1 mais 0, seria 0 mais 1 sobre x vezes o logaritmo natural de 10.
essa segunda derivada aqui. Então vamos substituir ali, continuar a conta. 1 mais log x vezes 1 sobre x ln 10 menos o logaritmo de x vezes a mesma coisa aqui, 1 sobre x ln 10, esse é um numerador. Então, tudo isso dividido por 1 mais logaritmo de x ao quadrado. Então eu vou organizar os termos aqui um pouquinho melhor, vou colocar em evidência, né, esse termo aqui. Aí eu vou poder simplificar coisas no numerador. Então, colocando em evidência 1 sobre x ln 10, fica dentro do parênteses 1 mais logaritmo de x menos logaritmo de x. Esse é o numerador. Então, e denominador 1 mais logaritmo de x ao quadrado. Então, agora esse termo vai embora. E o que me resta é 1 vez 1 sobre x logaritmo de 10 dividido por 1 mais logaritmo de x ao quadrado. Então, que eu posso escrever de uma forma mais simples, como simplesmente 1 sobre x ln 10 vezes 1 mais o logaritmo base 10 de x ao quadrado. Então, no exercício 20, temos a derivada do logaritmo do logaritmo do logaritmo de x. Então, o logaritmo composto com ele mesmo duas vezes em sequência. Então, essa é a minha função logaritmo do logaritmo do logaritmo de x. Essa é a função que eu tenho que derivar. Então, primeiro derivo o primeiro logaritmo, a derivada deste logaritmo aqui. O logaritmo desta função, que pouco importa se é logaritmo ou não no momento que tem dentro. Então, vamos, neste momento, vamos nos importar apenas com o primeiro dos logaritmos. Então, a derivada de logaritmo é 1 sobre o seu argumento. O argumento, então, é o que está dentro aqui, ó, do parênteses, né? Que é o logaritmo do logaritmo. Então, 1 sobre o argumento. O argumento é logaritmo do logaritmo de x. Pela regra da cadeia, devo multiplicar pela derivada disto. Derivada do logaritmo do logaritmo. Então, ainda preciso calcular esta derivada. Então, a minha derivada de y dx é 1 sobre logaritmo do logaritmo de x vezes aquela derivada ali, né? Que é a derivada do logaritmo do logaritmo. Então, primeiro vamos derivar o primeiro, vamos se preocupar com este logaritmo aqui. Vamos calcular a derivada da função composta deste logaritmo com o que tiver dentro aqui. O que tem dentro aqui no momento não importa. Então, a derivada do logaritmo é 1 sobre o que está dentro. Agora sim colocamos o que está dentro, o logaritmo de x. Pela regra da cadeia, então multiplicamos pela derivada do logaritmo de x pela derivada do argumento da função. E agora basta calcular essa derivada. Bom, derivada de um logaritmo apenas, essa é 1 sobre x. Então, podemos escrever a nossa resposta. Dy dx 1 sobre x vezes logaritmo de x vezes logaritmo do logaritmo de x. Essa é a resposta final. No exercício 22, então, temos a derivada de y, a derivada da expressão logaritmo do cosseno de x. Então, a derivada do logaritmo é 1 sobre o seu argumento, então 1 sobre o cosseno. Pela regra da cadeia, devo multiplicar então pela derivada do cosseno.
isso é a derivada do cosseno, é menos seno sobre o cosseno de x. Isso eu ainda posso escrever de uma maneira mais concisa, como menos a tangente de x. No exercício 24, vamos calcular a derivada de y, derivada então da expressão seno ao quadrado do logaritmo de x. Então, primeiro eu tenho um quadrado, que é a função seno do logaritmo está sendo elevado ao quadrado. Então, a derivada de um quadrado é duas vezes o argumento, que no caso é seno do logaritmo de x. E pela regra da cadeia, eu devo multiplicar isso, então, pela derivada do argumento, que é seno do logaritmo de x. Então, continuando aqui, tem duas vezes o seno do logaritmo vezes esta derivada aqui, né? Essa derivada é o seno, é um cosseno, então cosseno do logaritmo. Pela regra da cadeia, devo multiplicar pela derivada do logaritmo. Então é isso que eu escrevo aqui, cosseno do logaritmo de x. E multiplico pela derivada do logaritmo. Derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Então, vamos escrever aqui no formato final. 2 vezes o seno do logaritmo de x vezes o cosseno do logaritmo de x, tudo isso dividido por x. Essa é a resposta. No exercício 26, vamos calcular a derivada da expressão logaritmo de 1 menos o seno ao quadrado de x. Mas antes de eu calcular a derivada, eu noto que 1 menos seno ao quadrado de x, esse é o cosseno ao quadrado de x. Então, eu posso substituir essa expressão antes do cálculo da derivada então, logaritmo é base 10, né? Não foi indicado base, então base 10 subentendido. Log base 10 cosseno ao quadrado de x. E mesmo antes de eu calcular a derivada dessa função, eu tenho aqui o logaritmo de uma função ao quadrado. Então, esse 2 é propriedade dos logaritmos, esse 2 aqui, né, ele vem aqui para fora. Então, isso aqui é derivada então, de 2 vezes o logaritmo do cosseno de x. Então, agora usando as propriedades da derivada, 2 é constante, vai para fora, e agora fica uma derivada mais simples, né? Que é a derivada do logaritmo do cosseno de x. Esta derivada, então, é 1 sobre o cosseno de x vezes a derivada do cosseno de x. Ainda tenho que multiplicar pelo logaritmo natural da base, já que a base que eu estou usando aqui é a base 10, né? Não foi indicado nada, então é o logaritmo de base 10. Por isso esse termo aqui multiplicando o denominador. Então, só nos resta aqui esta derivada, que é menos seno. Então, isso aqui é menos 2 sobre o logaritmo de 10, isso é uma constante, vezes seno sobre o cosseno de x. E isso eu posso escrever então como menos 2 sobre a constante logaritmo de 10, vezes a função tangente de x, já que seno sobre o cosseno é tangente, né? Então essa é a resposta. No exercício 28, então temos que calcular essa derivada aí.
A ideia aqui é usar as propriedades dos logaritmos antes do cálculo da derivada. A derivada, se eu for calcular a derivada diretamente, a função é bastante complicada, então vai dar muito trabalho. Então a ideia é poupar trabalho. Então, usar as propriedades dos logaritmos para simplificar a expressão de maneira que a derivada fique mais fácil de ser calculada. Então, antes de calcular a derivada, então eu tenho aqui, eu observo que dentro do parênteses aqui eu tenho um logaritmo de um produto, o produto do cosseno quadrado de x pela raiz. Então, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. A soma dos logaritmos. Então, de 1, aqui eu tenho a raiz de 1 mais x na quarta. Agora, eu tenho a derivada, então, aqui eu tenho um logaritmo de uma potência, a potência 2, é um cosseno ao quadrado. Então, esse 2 expoente vai lá para fora do logaritmo. Esse 2 aqui, vem aqui para fora. Então, fica 2 vezes o logaritmo do cosseno de x. A mesma coisa eu vou fazer aqui no outro termo, só que aqui eu tenho a raiz quadrada, que é o expoente é 1 meio. Então, ao invés de ir para fora o 2, vai para fora 1 meio. E fica o logaritmo de 1 mais x na quarta. E agora sim, agora não tenho mais nenhuma simplificação para fazer usando propriedades dos logaritmos, mas agora a derivada, que era bastante complexa inicialmente, ficou dividida em duas derivadas mais simples. Então a primeira, eu tenho aqui a derivada duas vezes a derivada do logaritmo do cosseno de x mais 1 meio vezes a derivada do logaritmo de 1 mais x na quarta. Então, duas vezes derivada do logaritmo 1 sobre o argumento, no caso, que é o cosseno. E isso tem que ser, então, multiplicado pela regra da cadeia, pela derivada do cosseno. Mais 1 meio vezes a derivada do logaritmo 1 sobre o argumento, no caso, 1 mais x na quarta. E tudo tem que ser multiplicado pela derivada de 1 mais x na quarta. Então, essas derivadas aqui são simples. Essa aqui é a derivada do cosseno, que é menos o seno de x, e essa aqui é 0 mais 4x3. Então, eu vou ficar com menos duas vezes, ao invés de, bom, vou escrever seno de x sobre cosseno de x, mais 1 meio vezes 4x ao cubo, dividido por 1 mais x na quarta. Então, posso simplificar aqui 4 com 2, e o seno de x sobre o cosseno de x eu posso escrever como a tangente, então fica menos 2 tangente de x mais 2x ao cubo sobre 1 mais x na quarta. Na questão 30, temos que calcular essa derivada aí do logaritmo da raiz quadrada de x menos 1 sobre x mais 1, e a ideia então é não calcular a derivada imediatamente, né, mas usar as propriedades dos logaritmos para tornar a expressão um pouco mais fácil na hora de calcular as derivadas. Então eu tenho aqui a raiz quadrada, logaritmo da raiz quadrada de x menos 1 sobre x mais 1, isso é a mesma coisa então que o logaritmo de x menos 1 sobre x mais 1 elevado na potência a 1 meio. Então agora usando propriedades dos logaritmos, eu coloco esse 1 meio, né, esse expoente aqui para fora, né, do logaritmo. Então fica 1 meio vezes o logaritmo
deste quociente, ó, x menos 1 sobre x mais 1. Mas o logaritmo do quociente, que primeiramente vamos já usar propriedades das derivadas, ó, esse é 1/2, essa constante 1/2 aqui, vai lá para fora, né? Então fica 1/2 vezes a derivada do logaritmo de x menos 1 sobre x mais 1. Agora, o logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos. Então, o logaritmo de x menos 1 sobre x mais 1 é a mesma coisa que o logaritmo de x menos 1 menos o logaritmo de x mais 1. E agora sim, essa expressão é muito mais fácil fácil para o cálculo da derivada, né? Então, posso derivar tranquilamente sem dificuldade nenhuma. Então, tenho 1/2 vezes a derivada do logaritmo de x menos 1 é 1 sobre x menos 1 vezes a derivada de x menos 1 menos a derivada do logaritmo de x mais 1, que é 1 sobre x mais 1 vezes a derivada do x mais 1. Mas essas derivadas ambas são iguais a 1, então não preciso me preocupar com elas. Então a resposta fica bem mais simples, 1/2 que multiplica 1 sobre x menos 1 menos 1 sobre x mais 1. A questão 32 é uma questão de verdadeiro ou falso. A afirmação é: se limite de quando x tende a mais infinito da derivada f' de x quando x tende a mais infinito é igual a 0, então ele diz que isso deve implicar que o gráfico de y igual a f de x tem uma assíntota horizontal Essa é uma afirmação falsa, né? Por quê? Por exemplo, está aqui uma função f de x igual a logaritmo de x, a sua derivada é 1 sobre x, então o limite quando x tende a mais infinito de f' de x é o limite quando x tende a mais infinito da função 1 sobre x, que é 0, como que acontece aqui na afirmação. Mas a função logaritmo de x não tem, o gráfico dessa função não tem assíntotas horizontais y igual a ln de x. A função não tem assíntotas horizontais. Então, essa é uma afirmação falsa. Está aí um exemplo onde isso não acontece. Questão 34, de verdadeiro ou falso, ele está dizendo aqui que a derivada do logaritmo de x ao quadrado, essa derivada é a mesma coisa que a derivada de 2 vezes o logaritmo de x. Ele está invocando uma propriedade dos logaritmos aí que não existe, aqui que está o erro, né? O logaritmo de x ao quadrado, isso não é igual a 2 vezes o logaritmo de x. O que é igual a 2 vezes o logaritmo de x é o logaritmo de x2. Isso sim, o logaritmo de x ao quadrado é igual a 2 vezes o logaritmo de x. Isso sim é verdade, mas essas duas coisas aqui são diferentes, né? Então, como se calcula aquela derivada corretamente, né? Então, a afirmação, antes de mais nada, então a afirmação é falsa. E se eu quisesse realmente calcular a derivada do logaritmo de x ao quadrado, né? Isso aqui então seria 2 vezes o logaritmo de x vezes a derivada do logaritmo de x. Então, a derivada da potência 2, né? 2 vezes a derivada de x ao quadrado é 2x.
Então, a derivada do logaritmo de x ao quadrado seria 2 logaritmos de x. Pela regra da cadeia, eu sou forçado a multiplicar pela derivada do logaritmo de x, que é 1 sobre x. Então, dando a resposta 2 ln de x sobre x. Essa é a resposta certa para aquela derivada. No exercício 36, então, devemos encontrar a derivada de y usando a técnica da derivação logarítmica. Então, consiste em calcular a derivada do logaritmo de y. Então, logaritmo de y é o logaritmo da raiz quinta de x menos 1 sobre x mais 1, mas a raiz quinta ela pode ser expressa como uma potência com expoente 1 quinto. Então agora eu posso dizer que logaritmo de y é 1 quinto vezes o logaritmo desse quociente x menos 1 sobre x mais 1. Mas o logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos, então esse é o logaritmo de x menos 1 menos o logaritmo de x mais 1. E dessa maneira eu posso simplificar bastante a expressão antes de calcular a derivada. Agora sim eu calculo a derivada. Então eu vou derivar em relação a x, a derivada em relação a x do logaritmo de y é a derivada em relação a x dessa expressão aqui, 1 quinto vezes logaritmo de x menos 1 menos o logaritmo de x mais 1. Então eu tenho que calcular essa derivada. Enquanto do lado esquerdo eu tenho a derivada do logaritmo de y. Y é essa expressão aqui, né? Vou deixar indicar, então eu vou usar a técnica da derivação implícita, derivação de logaritmo de y, então 1 sobre y vezes a derivada de y. E isso deve ser igual a 1 quinto vezes derivada do logaritmo de 1 sobre x1, é 1 sobre x, do logaritmo do x menos 1, então é 1 sobre x menos 1 vezes a derivada de x menos 1, menos a derivada do logaritmo de x mais 1, 1 sobre x mais 1 vezes a derivada de x mais 1. Então eu tenho que y' sobre y é igual a 1 quinto vezes essas derivadas aqui, tanto a de x menos 1 como a de x mais 1, ambas são iguais a 1. Então eu fico com 1 quinto vezes 1 sobre x menos 1 menos 1 sobre x mais 1. Então agora eu posso expressar a derivada, ou dy dx, né, se preferirem, como sendo y vezes 1 quinto 1 sobre x menos 1, 1 menos 1 sobre x mais 1. Mas quem é a... Então eu tenho que a derivada de y como função de x. Quem é y aqui que está... Esse termo que aparece y é a raiz quinta de x menos 1 sobre x mais 1. Então, isso aqui fica 1 quinto vezes a raiz quinta de x menos 1 sobre x mais 1 vezes 1 sobre x menos 1 menos 1 sobre x mais 1. Neste exercício 38, então, temos que usar a técnica da derivação logarítmica para obter a derivada de y. Então, calculamos a derivada de y, o logaritmo de y antes do cálculo da derivada. Então, tem o logaritmo do seno de x vezes o cosseno de x vezes a tangente ao cubo sobre a raiz de x. Então, o logaritmo de y fica... Primeiro eu tenho um quociente, então vai ser o logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Então eu tenho logaritmo do seno vezes cosseno vezes tangente ao cubo menos o logaritmo da raiz de x. Só que agora o logaritmo aqui desta primeira parcela eu tenho
um produto, né? Seno vezes cosseno vezes tangente. O logaritmo de produto é a soma dos logaritmos. Então eu tenho isso aqui, fica logaritmo do seno mais o logaritmo do cosseno mais o logaritmo da tangente ao cubo, menos o logaritmo de x na 1 meio. Eu escrevi a raiz quadrada de x como x na 1 meio, para justamente poder usar uma das propriedades do logaritmo. Primeiro eu escrevo esses termos aqui que não vão mudar, mas esse aqui vai, não? Esse aqui é logaritmo da tangente ao cubo, então propriedades do logaritmo, o expoente vai para fora, fica 3 logaritmo da tangente, menos, aqui o expoente é 1 meio, vem para fora, fica o logaritmo 1 meio vezes o logaritmo de x. Então essa é a derivada, esse é o logaritmo, a expressão para o logaritmo de y. Agora fica fácil de calcular a derivada. Então vamos derivar em relação a x ambos os lados. Então do lado esquerdo vamos ter y' sobre y. E do lado direito vamos começar a derivar. Logaritmo do seno, então a derivada é 1 sobre seno vezes a derivada do seno, mais derivada do logaritmo do cosseno, é 1 sobre o cosseno vezes a derivada do cosseno, mais 3 vezes a derivada do logaritmo da tangente, é 1 sobre a tangente de x vezes a derivada da tangente, menos 1 meio vezes a derivada do logaritmo de x, isso é 1 sobre x. Então, y' sobre y é igual. Derivada do seno é o cosseno de x dividido pelo seno, mais, ali eu tenho a derivada do cosseno, que é menos o seno, então vai ficar menos o seno sobre o cosseno, mais 3 vezes a derivada da tangente é a secante ao quadrado, então fica secante ao quadrado de x sobre a tangente de x, menos 1 sobre 2x. E o melhor que eu posso fazer aqui ainda é escrever cosseno sobre seno como a cotangente de x, seno sobre cosseno é a tangente de x, aquele termo tem que deixar como está, 3 secante ao quadrado sobre a tangente de x, menos 1 sobre 2x. Então agora y' é igual a y vezes todo esse termo aqui, né? Cotangente menos a tangente mais 3 secante ao quadrado de x sobre a tangente de x menos 1 sobre 2x. Só que y é a função que foi dada, né? É a função que foi dada. Então y é y' fica então no formato seno de x cosseno de x tangente ao cubo de x sobre a raiz de x vezes a cotangente menos a tangente mais 3 secante ao quadrado sobre a tangente de x menos 1 sobre 2x. No exercício 40, item A, temos que calcular a derivada dessa expressão logaritmo de base 1 sobre x do número e. Antes de fazer, então, a ideia, antes de tentar calcular a derivada, é transformar essa expressão em uma expressão melhor para o cálculo de derivadas. Eu vou transformar, vou usar o fato que eu tiver um logaritmo de um número a na base b, ele sempre pode ser escrito da forma logaritmo natural do número a dividido pelo logaritmo da base. Então, logaritmo
de base 1 sobre x do número e pode ser escrito como o logaritmo natural de e dividido pelo ln de 1 sobre x. ln de e é 1, enquanto que o ln de 1 sobre x é o ln de x na menos 1, que é a mesma coisa que menos o logaritmo de x. Então isso aqui é menos 1 sobre o logaritmo de x. Consequentemente, a nossa derivada ali é uma derivada mais simples, né? É a derivada, então, ao invés de escrever essa expressão mais complicada, logaritmo de base 1 sobre x do número e, basta eu escrever menos 1 sobre o logaritmo de x, que é a mesma coisa, então, que menos a derivada, passando esse menos aqui, né, lá para fora, o sinal de menos lá para fora. Ao invés de 1 sobre logaritmo de x, eu vou escrever logaritmo de x na menos 1. Então, a derivada disso então, fica menos. Vou colocar aqui. Então, igual a menos 1 vezes logaritmo na menos 1, que é menos 2. Então, logaritmo da potência 2 vezes menos 2 vezes a derivada do logaritmo. Então, isso aqui, essa derivada é simplesmente 1 sobre x, né? Esse menos com menos cancela, então eu posso escrever isso como 1 sobre logaritmo ao quadrado de x vezes 1 sobre x. Então, posso dizer então que a derivada, concluir que a derivada do logaritmo base 1 sobre x de e é a expressão 1 sobre x vezes o logaritmo ao quadrado de x. No exercício 40, item B, temos que calcular a derivada do logaritmo de base ln de x do número e. Então, antes de tentar calcular essa derivada, o mais conveniente é mudar de base, escrever tudo como base e, a base logaritmo natural. Para isso, vamos usar a fórmula de mudança de base, diz que o logaritmo do número a na base b é o ln de a sobre o ln da base de b. Então, no nosso caso, logaritmo do número de base ln de x do número e é ln de e sobre ln de x. Então, o logaritmo de e na base ln de x é 1 sobre ln do ln de x. Isso eu tenho que deixar assim indicado. É o logaritmo do logaritmo de x. Então, essa é a minha função. Né? Ao invés daquela ali, eu tenho essa é a minha função, que eu vou escrever até antes de usar a derivada, já aproveitar para transformar uma função melhor para o cálculo da derivada. Eu vou escrever tudo isso na menos 1, ao invés de escrever 1 sobre ln do ln de x, eu escrevo ln do ln de x na menos 1, assim fica melhor para o cálculo da derivada que eu vou fazer a seguir. Então vamos para lá, vamos para o cálculo da nossa derivada. Ao invés desse logaritmo de e na base ln de x, eu vou escrever então ln do ln de x, tudo isso na menos 1. Então, a derivada disso é menos 1 vezes ln de x na menos 2 vezes a derivada do ln de x. Então, isso aqui é menos 1 sobre ln de x ao quadrado, derivada do logaritmo do logaritmo. Então,
isso é 1 sobre o logaritmo vezes a derivada do logaritmo. Então, continuando aqui, isso fica menos 1. Vou escrever, então, ao invés de ln de ln ao quadrado, eu escrevo ln ao quadrado de ln de x. 1 sobre ln de x. E derivada de 1 sobre de logaritmo de x é 1 sobre x. Está aí a nossa derivada. Então, no problema 42, temos que encontrar a equação da reta tangente ao gráfico de y igual a f de x. F de x, no nosso caso, no exercício 42, é logaritmo base 10 de x, no ponto x igual a x0, que no nosso caso, então, é x0 igual a 10. Fórmula geral da reta tangente. Isso aqui é y menos y0 sobre x menos x0 vezes... perdão, y menos y0 igual ao coeficiente angular, o MTG, da reta tangente, vezes x menos x0. y0 é simplesmente f de x0 e o coeficiente angular, a inclinação, é a derivada da função no ponto x0. Então, vamos calcular a derivada da nossa função, que é o logaritmo base 10 de x. Então, é 1 sobre x ln de 10. Essa é a derivada no ponto x. No ponto x0 igual a 10. Então, isso aqui fica 1 sobre 10 ln de 10. Essa é a derivada. Enquanto que y0 é igual a f de x0, então é logaritmo base 10 logaritmo base 10 de 10, bom, isso é 1, né? Então temos todos os elementos aqui, né, para a equação da reta tangente. Fica y menos y0, y0 é 1, aqui ele, igual f' de 10, tá, coeficiente angular, daqui a inclinação, 1 sobre 10 ln 10, vezes x menos 10. Então, y menos 1 igual a 1 sobre 10 ln 10 vezes x menos 10 sobre 10 ln 10. Aqui dá para cancelar o 10, né? Então fica y igual a 1 sobre 10 ln de 10 vezes x mais 1 menos 1 sobre ln de 10. Exercício 44, então temos que encontrar a equação da reta tangente ao gráfico da função logaritmo do módulo de x no ponto x igual a x0, x0 nesse caso é menos 2. Então, o formato geral da equação da reta tangente é esse aqui. Aqui eu tenho y menos y0 igual a f' de x0 vezes x menos x0. x0 é o ponto dado, é menos 2. y0 é f de x0, é a função no ponto. Então, isso aqui é logaritmo do módulo de menos 2. Então, isso fica o logaritmo de 2. Então, vamos calcular a equação vamos calcular a derivada. Então, derivada do logaritmo do módulo de x, isto é 1 sobre x. Então, a derivada no ponto menos 2 é 1 sobre menos 2. Consequentemente, a derivada no ponto menos 2 é menos 1/2. Então agora nós temos todos os elementos para a equação da reta tangente. Aqui y0 é o logaritmo de 2, então temos y menos logaritmo de 2 igual a derivada,
coeficiente angular, que é menos 1 meio, vezes x menos a coordenada x0, que é menos 2. Então fica y menos logaritmo de 2 igual a menos 1 meio vezes x. E menos vezes menos dá mais 2, vezes menos 1 meio dá menos 1. Então, posso escrever então menos x sobre 2, y é menos x sobre 2, mais o logaritmo de 2 menos 1. Essa é a equação da reta tangente que foi pedida.